Bom dia, meus amigos, minhas amigas. A gente está hoje aqui envolvido pela primeira vez numa live no Instagram, numa transmissão que tem vários objetivos. Nós queremos compartilhar informações que sejam úteis e a comunicação em tempos de confinamento é algo particularmente rico e precioso. Nós vamos aqui nos consolar mutuamente porque é uma experiência nova e podemos buscar juntos soluções para tempos que exigem cuidado, atenção e disponibilidade para mudanças importantes na rotina. Como vocês sabem, existem certos ofícios que é impossível respeitar 100% o isolamento. Vamos dar aqui os exemplos dos profissionais de saúde em primeiro lugar e que bonita a aclamação que eles estão recebendo no Brasil e no mundo, com toda a justiça, porque são heróis. É nesse momento que a gente precisa desse segmento, os profissionais e os voluntários que estão se recrutando para trabalhar nas unidades de saúde. Parabéns a eles. Também não é possível para profissionais na área da segurança pública abdicar de seu ofício. Os profissionais ligados à logística de alimentação, fornecimento de energia, provimento dos recursos de água potável, a lista não é pequena e ela é engrossada pelos jornalistas. Então, eu estou no meu fim de semana de folga, depois de 2 semanas de trabalho, mas eu acho importante dar sequência a essa troca de informações e mensagens para a gente junto lidar da melhor maneira possível com essa experiência. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que nós já tivemos várias pandemias na história, até muito mais graves. A peste, que assolou a Europa séculos atrás, a gripe espanhola no início do século passado, que não tem nada a ver com a Espanha, ela nasceu nos Estados Unidos, mas essa pandemia causada pelo novo coronavírus traz um ineditismo impressionante, porque é a primeira vez que uma pandemia ocorre num mundo urbanizado, onde a maioria das pessoas vive aglomeradas em cidades. Portanto, a velocidade de contágio é uma questão nova e que respalda a restrição da circulação de pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu queria observar e lembrar. O segundo é o seguinte: nós não reagimos bem a mudanças. Isso é da nossa cultura. E tem questões emocionais e psíquicas envolvidas. Imagine a seguinte situação: você vai todo dia de ônibus para a escola, para a universidade, para o trabalho, para visitar alguém. E você, de repente, é informado que a linha de ônibus não está mais operando no lugar, no itinerário que você está acostumado. Vamos ser sinceros, qual é a nossa reação quando uma mudança simples dessa, mas que impacta a nossa rotina, determina em nós? É a pior possível. As pessoas acham que é o fim do mundo, vão praguejar, vão reclamar horrores, vão dizer: minha vida nunca mais será a mesma sem esse ônibus parando no ponto perto da minha casa. Entretanto, nós, hoje, temos um precioso material para lidar não com uma, com 2 ou com 10. São várias mudanças que ocorrem ao mesmo tempo. E isso não necessariamente determina uma perda irreparável, inegociável, inexorável de qualidade de vida. Porque nós, na natureza, somos os seres mais adaptáveis. Dentre todos os seres vivos, nenhum tem a capacidade do ser humano de se adaptar a novas rotinas, novas realidades. Então vamos evocar aqui a natureza. Nós temos uma distinção, uma singularidade que precisa ser exaltada em tempos de crise de coronavírus, de Covid-19. É perfeitamente possível se adaptar às novas rotinas. Num primeiro momento, é claro que não é fácil, mas a gente precisa descobrir a vantagem de estarmos no século XXI.
Uma delas é essa: nós estamos nos comunicando virtualmente. E veja que curioso, antes do novo coronavírus, a preocupação era a fixação de muita gente, inclusive, ou principalmente os jovens, em permanecerem longas horas do dia, por vezes o dia quase inteiro, fixados nas telinhas dos smartphones ou dos equipamentos digitais, entretidos com papos virtuais. Nós que estamos ainda nos deleitando com as maravilhas das tecnologias na área da comunicação, antes do novo coronavírus, o problema, o desafio era não ter tantas horas, não consagrar tantas energias por dia às redes virtuais. Isso mudou. E o aprendizado que está embutido por conta dessa pandemia é a reconexão. A reconexão com aquilo que nos diz respeito no plano mais íntimo. Ou seja, na correria do dia a dia, o nível de distração, de dispersão, de alienação é enorme. E nós não nos damos conta de como nós nos sabotamos quando vamos levando a vida, no melhor estilo Zeca Pagodinho, com todo o respeito que eu gosto da música, deixa a vida me levar. E a vida, por vezes, nos leva sem que a gente esteja no timão, sem que a gente seja o senhor do destino. E isso gera muita dor invisível. Isso explica muito da loucura do mundo, da insensibilidade conosco, de nós para com o próximo e com o planeta. Então, pensa nisso. É uma sugestão, porque eu estou refletindo muito sobre isso e é uma reflexão deliciosa. É claro que ninguém gostaria de estar experimentando uma pandemia, muito menos a restrição de circulação. Fato. Mas vamos lá. Você já reparou quantas novas situações nos desafiam positivamente, no sentido de que estamos agora com a chance de prestar atenção em quem está em situação mais difícil do que a nossa. Então é comovente a disponibilidade de pessoas com vizinhos de porta, no mesmo condomínio, que nunca foram objeto de qualquer atenção ou cuidado, e que agora são lembrados com bilhetes no elevador ou na portaria. Oi, eu moro aqui no apartamento 602, se você estiver precisando ir à farmácia ou fazer compra e por alguma razão não puder fazer isso, porque é uma pessoa que está num grupo de risco, conta comigo. É lindo, é um gesto simples, mas que passou a pipocar por aí, porque surgiu um ensejo. Temos um motivo para nos lembrarmos de quem mais precisa. É exercício amoroso, de afeto, de carinho, por quem você não conhece. E isso é legal. Muitas famílias estão tendo a chance, isso nem sempre é fácil, mas é necessário, de descobrir em casa como passar o tempo juntos. Ainda que cada um, boa parte do dia, descubra seus afazeres individualmente, haverá mais oportunidades, e isso é positivo, de estar juntos. E isso é bom. Particularmente para aqueles que, como eu, acreditam que o acaso não existe e que aqueles de nós que somos reunidos no mesmo sobrenome, com o mesmo tipo sanguíneo, debaixo do mesmo teto, não estamos na condição de familiares por acaso. Há uma demanda de interação aí. Há uma demanda de troca, que no dia a dia não ocorre. Quanto mais afazeres e compromissos e correria, essa troca não tem lugar. Aí vem a restrição de circulação de pessoas, vem o confinamento. É um momento de você, na medida do possível, construir pontes, tentar de alguma forma ser mais cuidadoso no uso das palavras, nos gestos, na oferta de generosidade. Aqui no Rio, o profeta Gentileza virou um símbolo da cidade, ele já está desencarnado, porque pintou em várias partes do Rio de Janeiro, em muros, em escora de viaduto, a expressão que virou um mantra. Gentileza gera gentileza. E o exercício da gentileza se tornou algo
muito interessante e importante nesses dias. Então, essa nova realidade que, em primeiro lugar, nos soa muito hostil, ela traz oportunidades de refazimento, reconexão e reflexão. Já se falou muito sobre, e isso é ótimo, para isso serve a imprensa. Os especialistas dizem o quê em relação à reinvenção da rotina? Em primeiro lugar, eu vou compartilhar, por exemplo, o que eu vi ontem de uma psiquiatra que também é geriatra. Ela disse o seguinte: André, em primeiro lugar, a gente deve fazer da casa da gente um ambiente aonde a gente, por exemplo, evite acordou de manhã e fica de pijama o dia inteiro deitadão no sofá. Claro que você pode fazer isso, tá, gente? Quem sou eu aqui para dizer o contrário? Eu estou replicando o que a psiquiatra me disse. Ela disse: faça da sua casa um mundo que você se acostumou a circular e que agora não é um lugar amigável por conta da velocidade de contágio do novo coronavírus. Sua casa é o seu planeta, é o seu mundo. Então, quando se levantar, tira o pijama, troca de roupa, faz a barba, eu não fiz a minha ainda, quem está em confinamento, estabelecer uma rotina e uma disciplina. Agora é hora de ler, agora é hora de estudar, agora eu vou ouvir música, agora eu vou me exercitar, agora eu vou arrumar o armário, o quarto, a despensa que estava uma bagunça monumental e eu nunca dei bola para isso. O momento é esse, entre outras razões, porque vai distrair a tua cuca. Você vai ficar ali entretido com a arrumação, não é pouca coisa não. Agora está na hora de disponibilizar ajuda. Agora está na hora de compartilhar nas redes sociais os serviços gratuitos de apoio emocional e psicológico. São dezenas de grupos de psicólogos, psiquiatras ou mesmo o serviço do CVV, através do 188, que estão determinando ondas de solidariedade a quem mais precisa. Nós não somos super-homens ou super-mulheres, nós somos seres humanos. Por vezes a gente vai se ressentir. E quando isso acontecer, respeita, não tenta sufocar o sofrimento. Deu vontade de chorar eventualmente? Por que não? Chora. O choro é a extravasão daquilo que está incomodando do lado de dentro. Faz parte. Nós somos humanos. Agora, o que se recomenda, e é apenas uma sugestão, a gente não deve cultivar o choro, cultivar a dor, a fossa, porque a gente pode fragilizar o nosso campo emocional. E quando a gente fragiliza esse psicossoma, quando a gente, de alguma forma, se torna emocionalmente instável porque não está prestando atenção nos momentos em que já não é para chorar, então eu vou partir para outra. Vou dar outra chance para um outro movimento. Se você fica prisioneiro da fossa, você vai estar fragilizando o seu sistema imunológico. E é disso que estamos falando também. Qual é o cuidado que a gente precisa ter para fortalecer o nosso campo de força, né? Como é que a gente se protege sem remédio, sem vacina? E aí nós estamos falando da sintonia, né? Quer dizer, imagina um rádio que você está procurando a melhor estação, que toca a música que te agrada. Agora coloca o rádio na sua cabeça, a gente tem aqui o dial. Escolha a sintonia que lhe convém e fica ali, se possível, a maior parte do tempo, numa frequência, numa sintonia que te favorece, que te coloca para cima. Então, se o noticiário está pesado, se você está sofrendo com a evolução dos acontecimentos, não assista. Dê um tempo. Agora não é hora de eu estar bem informado, agora é hora de me distrair. Televisão, música, leitura, alguma brincadeira. Quem tem animais de estimação, proteja-os. Esse é o momento do dono de um cachorro, de um gato, de um papagaio, de um periquito. Papagaio com anilha,
registrado pelo IBAMA, que é animal silvestre. São momentos em que a gente precisa assumir a responsabilidade que nos cabe pelos nossos animais. Da mesma forma, se você é patrão, se você tem empregados, é outra questão extremamente importante. Seja diarista, seja empregada doméstica. Para a proteção deles, que também precisam estar sob confinamento, seja generoso. Não alegue que a pessoa precisa do dinheiro para trabalhar. Dispense e pague o salário. Eu sei que vai ter gente dizendo, André, a vida é dura, eu não tenho dinheiro sobrando e eu preciso dessa pessoa para cuidar da minha casa, cuidar da minha roupa, cuidar da minha comida. Qual é a alternativa? Quer dizer, todo mundo está sob confinamento, menos a sua diarista? Todo mundo está respeitando o confinamento, menos a sua empregada? Quando ela for para casa, você vai estar protegido ou protegida na sua casa. Ela vai encarar rua, ônibus, trem, aplicativo de transporte, ela vai encarar algum meio que lhe expõe ao risco. Então, eu digo isso com muita franqueza e sinceridade, porque eu não sei cozinhar, eu me viro lavando e passando, mas a roupa que eu passo não pode aparecer na televisão, que o povo vai dizer, nossa, mas está amassado. Eu vou ter que lidar com eu peço piedade a vocês, porque isso deve acontecer nos próximos dias. Óbvio que eu tive que dispensar amorosamente a minha empregada, que eu gosto de chamar de secretária do lar, porque ela é da minha família. Então, ela está agora protegida, foi de aplicativo de transporte para casa, e ela não representa risco para a própria família porque me serve. Óbvio que nós vamos manter o pagamento do salário porque extrapola a vontade dela e a minha. Então, isso vale para diarista, isso vale para qualquer profissional que eventualmente esteja sob sua responsabilidade. Isso é muito importante. A gente cobra do governo tudo, e a parte que nos cabe? Né? E nós estamos em sociedade, nós estamos nos socorrendo uns aos outros. E quem está trabalhando na linha de frente está, portanto, sofrendo. Porque às vezes não é dispensado pelo patrão. Vamos colocar aqui a questão que diz respeito a profissionais de saúde, jornalistas, policiais e os funcionários que eu mencionei há pouco ligados a água, esgoto, luz. Quando a gente volta para casa, a gente representa algum nível de risco, especialmente para pessoas que têm comorbidades, pessoas idosas, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão. São várias as categorias de pessoas vulneráveis. Então, aí vem a parte mais dolorosa e eu estou passando por isso também, não é fácil. A gente vai ter que abdicar do contato físico com pessoas muito próximas, que estão em uma situação de vulnerabilidade, porque, tecnicamente, o novo coronavírus representa algum risco maior, e a gente não pode ter um contato muito estreito, sempre que possível, afastá-la do nosso convívio ou nós nos afastamos. Em não sendo possível, estando debaixo de um mesmo teto, e a gente sabe que a realidade de muitos brasileiros é extremamente difícil, vivendo muita gente em cômodos apertados, nem sempre com ventilação natural ou com luz solar, a gente vai ter que descobrir criativamente meios de evitar ao máximo o contato com essas pessoas. E nós somos inteligentes, nós somos racionais, nós temos acesso à informação. Está aqui a Maria Aparecida lembrando os bombeiros também estão na linha de frente, desculpa Maria Aparecida. Os cuidadores, está aqui outra amiga lembrando. No grupo de risco também estão asmáticos, né? São muitas informações e vocês estão me ajudando. Então, nós precisamos ter a clareza da parte que nos cabe,
para reduzir a velocidade de contágio e administrar o nosso lado mais egoísta, porque me perdoe a franqueza. Quando a gente não dispensa diarista, não dispensa secretária do lar, quando a gente não respeita o confinamento e entra em bares ou lanchonetes, eventualmente restaurantes aglomerados, quando a gente não se considera grupo de risco e diz problema de quem é grupo de risco, esquecendo que nós somos seres sociais, nós estamos o tempo inteiro intercambiando contato, porque você vai numa loja, num shopping, botou a mão no corrimão da escada rolante e se você for um portador assintomático do novo coronavírus, você está expondo as pessoas que vão colocar a mão neste mesmo corrimão da escada rolante a terem a doença. Então vamos combinar, não precisa ser assim. Será que é um sacrifício imenso a gente se policiar e evitar contato com ambientes, lugares, situações que impliquem risco para os outros? Qual é a melhor solução? Nos refugiarmos em nossas casas. Evidente que não é fácil em muitas situações. E a situação mais difícil, me parece, é a da população de rua. No Rio de Janeiro, hoje, nós temos de 15 a 20 mil pessoas na rua. Aí vem a informação das autoridades. Confinamento, fique em casa. E quem não tem casa, né? São muitas situações. E o novo coronavírus nos traz ensinamentos importantes. Veja como cometemos talvez um erro no Brasil, ligando o combate à miséria e à pobreza a ideologias políticas, como se fosse uma agenda da esquerda. O combate à miséria e à pobreza, à igualdade social, é uma agenda humanitária. Não é uma agenda de direita, esquerda, centro. É uma agenda humanitária. E quando a gente vai adiando ou postergando o investimento em saneamento básico, renda mínima que precisa existir, quando a gente não presta atenção na requalificação profissional, no mundo que está enfrentando diversas novas situações de emprego, nós estamos adiando soluções, inclusive para pandemias. Porque quanto mais protegidas socialmente as pessoas, as famílias brasileiras estiverem, menos vulneráveis elas serão a vírus mutantes. Simples assim. Então, uma das lições do novo coronavírus, isso rende conversa, olha, para dias, é que também por isso, não apenas por isso, nós precisamos prestar mais atenção naqueles que não têm casa ou estão morando em lugares inóspitos, naqueles que não têm saúde básica, porque em vários municípios, e foi o caso do Rio de Janeiro, houve um desmantelamento da rede básica de saúde, como faz falta agora. Porque na ponta esse profissional de saúde orienta, não precisa procurar hospital. Você está gripado, não precisa procurar hospital. Se você não está com problema respiratório, se não tem a combinação de febre, tosse e dificuldade de respirar, é óbvio que você não vai ao hospital. Você não tem o que fazer lá, vai virar um problema. Na ponta, você vai ter pessoas agoniadas porque não tem máscaras. Aí o agente de saúde vai dizer, mas não precisa usar máscara. Se você não é profissional de saúde, que está ali na linha de frente nos hospitais, se você não está morando com alguém que está de quarentena para verificar se deu positivo, você não precisa usar máscara se você não está doente. Eu estive na Ásia, visitei Coreia do Sul, Japão, China, já tem um tempo isso. Já se usava máscara nas ruas, porque lá eles têm uma cultura muito bonita de, se eu estou gripado, se eu comecei a espirrar, ou tossir muito, eu vou usar a máscara em favor dos outros. Não é para eu me proteger, é para proteger os outros do meu vírus, do meu problema. Então, meus amigos, um outro aspecto que eu acho muito importante é que a gente, de alguma forma,
cultive a espiritualidade. Eu não estou falando de religião. Quem tem religião já está escorado ali na sua fé. Mas o cultivo da espiritualidade é o exercício da transcendência, é o exercício da inquirição íntima que a gente faz sobre o sentido da vida. Como lidamos com a dor e o sofrimento. Que desafio está colocado para cada um de nós diante das restrições da quarentena ou do confinamento. Como é que a gente, de alguma maneira, deveria valorizar? Deixa eu colocar isso nos termos corretos. A dor e o sofrimento não são contra nós. Eles precisam ser entendidos como convites à transformação para melhor. Convites à evolução. Como eu transformo limão em limonada. Como eu transformo problema em solução. Porque isso nos desafia existencialmente e se a gente vence esse momento, essa tarefa, e a gente vai vencer, sairemos dessa muito melhores. É evidente. Melhores individualmente. As famílias têm tudo para sair dessa experiência mais próximas, conhecedor um do outro dentro de casa, das virtudes e dos defeitos, né? Do lado mais evoluído e das imperfeições de todos os que estão à nossa volta amorosamente. A gente vai ter mais, eu diria, sintonia, apreço, amizade, carinho por aqueles que estão conosco, que eles estão juntos no mesmo barco. Estamos todos juntos nessa situação. Nós estamos sendo desafiados e sairemos melhores dessa, se Deus quiser, como sociedade. Porque o confinamento não é um gesto apenas em favor de si próprio, é principalmente em favor dos outros. Quando você vir por aí ruas vazias, sem movimento, estabelecimentos fechados, eu sugiro a você que antes de pensar, meu Deus, que tragédia, meu Deus, como vai ficar a economia, meu Deus, quanta gente passando dificuldade. Sim, tudo isso é verdade, mas tente também perceber o seguinte, é um gesto de amor, é um gesto de respeito aos virologistas, aos epidemiologistas, aos infectologistas, é um gesto de respeito à ciência. Quem continua chamando isso que está aí de gripezinha, de coisa insignificante, tem alguma dificuldade de perceber a ordem de grandeza dos inúmeros trabalhos realizados há décadas sobre virologia. E vírus mutante não tem imediatamente remédio ou vacina. E nenhum sistema público de saúde no mundo está preparado, se a velocidade de contágio for muito alta, para dar cobertura, para ajudar quem imediatamente, numa escala grande de indivíduos, vai procurar o hospital. Por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para lembrar que nós temos um papel a desempenhar e todos nós podemos fazer a diferença. Eu vi uma pessoa aqui perguntando sobre quem trabalha com reciclagem, quem trabalha com lixo. De fato, quem trabalha com o lixo, os garis, os lixeiros, eles têm um adicional de insalubridade, que não é motivo para se expor ao risco de uma pandemia, mas é um serviço essencial. Eu comentei aqui na largada da nossa conversa, certas profissões, elas têm a premência de não serem interrompidas porque são consideradas estratégicas nesse momento. Isso vale para profissionais de saúde, policiais, vale para jornalistas, bombeiros e vale para os profissionais de limpeza pública. Na reciclagem, seja de lixo seco ou de lixo orgânico, nós estamos enfrentando uma situação. Ontem era o dia do ciclo orgânico, que aqui no Rio a gente tem esse serviço, vir buscar o meu balde de restos de fruta, legume e verdura para virar compostagem. Eles não vieram buscar porque eles estão em recesso de 15 dias, provavelmente prorrogáveis por mais tempo. Então eu ficarei privado, e eu entendo isso, eu não reclamo, de algo que me dá muito prazer de poder não levar o lixo orgânico para um aterro.
Ele vai virar algo de útil, que é adubo de excelente qualidade, mas não no período dessa pandemia, enquanto houver risco para os profissionais que trabalham nesse serviço. Faz parte. Nós temos questões envolvendo o asseio. Então, quem vai para a rua, as recomendações que a gente tem ouvido é de que ao chegar em casa, tire a roupa, o mais rápido que você puder, bota para lavar, deixa ela ali no canto e toma banho. Lave as mãos no box. Saia do banheiro totalmente asseado. Se você mora com alguém, isso é muito importante. Se você mora sozinho, ou está nesse momento como eu aqui, confinado, no bom sentido, um confinamento do bem, a gente precisa ter essa cautela de não trazer da rua, eventualmente, o vírus e ele não ficar alojado na nossa casa, né? Nossa casa não é para abrigar novo coronavírus, nem germes, nem bactérias desnecessários. Nós temos aqui recebendo a pergunta como é que fica a situação dos autônomos, que é uma questão importante que nós já tratamos aqui em relação a diaristas e domésticas. Existem 6.200.000 domésticas no Brasil e em mais de 70% dos casos elas não estão, ou eles, 90% mulheres, protegidas pela CLT. Daí porque nós, ou aqueles, isso me inclui, que temos diaristas ou secretárias do lar, domésticas, a gente precisa ter essa responsabilidade social. Não abandoná-las à própria sorte e permitir que elas se beneficiem do confinamento e, de alguma maneira, manter isso até que se dissolva a restrição de circulação de pessoas. Eu estou recebendo uma mensagem aqui de uma amiga minha que é dirigente de uma cooperativa de catadores em Duque de Caxias, a Glória. Glória está dizendo que algumas cooperativas estão fechando porque não tem mais coleta seletiva e eles precisam desse serviço. Então, estou dando o recado, Glória, que você está passando aqui. E os catadores, nossos irmãos, eu tenho muita afinidade com essa categoria, eu conheço vários. Eles precisam trabalhar com o que você descarta, que é lixo seco. Então, se possível, faça contato com essas cooperativas, procure separar, mesmo em período, e principalmente de confinamento, o lixo seco e destine para os catadores, porque para eles não tem plano B, não tem poupança, não tem de onde tirar. A renda é do dia. Então, os governos, até onde eu sei, eles estão se prontificando a ajudar os informais, né? Que não tem nenhuma proteção trabalhista, num país que não tem mais Ministério do Trabalho. Eles estão, esses governantes, eu não quero citar nomes aqui, porque às vezes parece que os anúncios de novas restrições vêm com pompa e circunstância, de um jeito que parece, às vezes, a mim, que tem outros interesses políticos aí. Eu gosto de político que faz o dever de casa, mas a gente jornalista fica com aquela, por vezes, a dificuldade de perceber quando o movimento é absolutamente legítimo e sincero e quando estão dourando a pílula visando eleição. É o pecadilho do jornalista. Muitos governantes estão se prontificando a distribuir cestas básicas, materiais de higiene, em comunidades de baixa renda, onde boa parte das pessoas está na informalidade. Agora, eu confesso a vocês a minha dificuldade de ficar apenas torcendo pelo governo. Se eu tenho algum recurso sobrando, e graças a Deus eu tenho, vocês acham que eu vou ficar só cobrando do governo? Eu vou fazer a parte que me cabe. É claro que eu não vou dar publicidade a isso, porque a gente não está aqui para ficar falando do que faz reservadamente. Mas o meu conselho a todas as pessoas que nos escutam aqui e que nos acompanham e que estão em condições de oferecer algum tipo de ajuda material, alimento
e material de asseio, higiene, sabonete, sabonete líquido, álcool gel, se for possível, tá difícil, eu sei, que faça. A gente está aqui para ajudar, pelo amor de Deus. Pobre do país que depende apenas e tão somente de governos para resolver os problemas. A gente só será reconhecido como nação, né? A gente fala tanto de patriotismo, virou um mantra agora, a gente exaltar os valores da pátria. Tudo bem, nenhum problema em relação a isso. A pátria somos nós. Somos nós. Cuidar da pátria é cuidar da gente. Então quem é patriota, presta atenção em quem está sofrendo na rua, os catadores, os autônomos, quem está precisando de ajuda. Eu recebo aqui uma pergunta de uma pessoa que está ligada, e parabéns a você, o nome já passou rapidinho, eu não memorizei, o serviço de sopão, né? E compartilhamento de afeto e de recursos materiais, principalmente alimentos, à população de rua. Tem gente perguntando como é que eu faço em tempos de coronavírus. Eu interrompo esse trabalho. Então, nós precisamos nos dar conta do seguinte: esse serviço, claro que pode continuar, mas esse serviço precisa certamente ter alguma cautela. Por exemplo, mantenha a distância recomendada pelos especialistas, no mínimo 1,5 metro. Explique para a pessoa que está na rua o que está acontecendo. Deixe o alimento, o prato, a quentinha, próximo para ela pegar. Deixe todos os pratinhos ali empilhados, eventualmente. Acompanhe como as pessoas vão fazer uso daquilo, mantendo uma distância para a sua segurança e para a segurança delas. Porque quem garante que você não é um portador assintomático do novo coronavírus? Então, respeito recíproco. As obras assistenciais podem ser levadas à frente onde não houver aglomeração. Então, os cultos religiosos, eles não devem acontecer. Por isso que várias tradições católicas, protestantes, os espíritas, os umbandistas, os candomblecistas e comunidades judaicas, comunidades islâmicas que são mais rarefeitas, mas elas também estão revendo rotinas. Isso é Deus presente. Deus não quer contaminação por coronavírus num templo. E o templo é algo que a gente pode cultivar a fé à distância. Então, quem tem o hábito da missa, vários sacerdotes estão celebrando missa à distância. Várias pessoas estão se relacionando com suas lideranças religiosas ou com pessoas que são referenciais nesse aspecto da fé de uma forma muito bonita, sincera e à distância, que é o que nos interessa. É o que nos interessa. Então, vamos lá. Eu vou reproduzir aqui algumas perguntas, pode ser? Laura Teresina. André, o que fazer para evitar o colapso além de ficar em casa? Ficar em casa é a principal providência. E usar as redes sociais, se me permite, Laura, para divulgar as informações úteis. Vamos promover o uso nobre das redes sociais, ok? É muita ajuda que a gente pode oferecer, como estamos aqui compartilhando. A sua pergunta foi fundamental e eu espero ter dado uma resposta à altura. André, como você acha que fica a economia nos próximos meses? Bom, o cenário não é bom. Agora eu vou inverter a pergunta. Deia Magalhães, obrigado. Como ficaria a economia nos próximos meses se não estivéssemos em confinamento? Deia, acompanhe o que está acontecendo na Itália. A Itália superou a China em número de pessoas infectadas e registrou ontem recorde de óbitos. Há várias razões para isso, mas a principal seria: houve, num primeiro momento, uma dificuldade de obedecer aos critérios mais rígidos de confinamento. Então a Itália é um laboratório que serve para o mundo. A gente está muito compadecido dos italianos, da colônia italiana do Brasil, é um sofrimento grande. Vai passar, né? Tem uma hora que estabiliza e começa a regredir o contágio. Mas, gente,
A gente não pode repetir a Itália. Quando eu vejo aglomeração de pessoas por aí, e cada caso é um caso, eu vou generalizar mesmo. A generalização conspira contra a saúde pública. A aglomeração de pessoas conspira contra a saúde pública. Cícero Filgueira, André, qual a visão do Espiritismo sobre a pandemia? Bom, a doutrina espírita fala dos flagelos destruidores, fala que de tempos em tempos a humanidade é sacolejada, né, por situações que são muito dolorosas e que têm uma finalidade útil, que é exatamente a da consciência espiritual. Nós estamos aqui de passagem, mas há um aprendizado que está embutido na nossa passagem pela Terra. Quando a gente está muito invigilante, distraído, disperso. Talvez já seja o efeito do novo coronavírus sobre o meu vocabulário. Será que eu sou um portador assintomático? Temos aqui essa situação. Tem que ter piadinha. O carioca, ele tem o brasileiro de uma forma geral, mas o carioca, ele vive lidando com a dor e o sofrimento, tentando inverter o eixo e fazendo piadinha sem graça como essa que eu fiz. Desculpa. O Espiritismo, portanto, lembra que o acaso não existe e que nós estamos aqui para aprendermos a ser mais solidários, mais compassivos, mais pacientes, mais coletivos. A lembrança para os espíritos é muito importante. Fora da caridade não há salvação. Então, Cícero, o que seria o exercício da caridade em tempos de pandemia e confinamento? Estou devolvendo a pergunta para você. Se tiver a resposta, manda para mim. Essa é a questão, né? Então, do ponto de vista espírita, Deus, que é soberanamente justo e bom, está à frente de tudo aquilo que acontece. E quando nós temos parcela de responsabilidade sobre aquilo que nos acontece, o novo coronavírus nasceu no mesmo lugar do mundo onde nasceram a gripe suína e a gripe aviária, a partir de uma cultura que privilegia a existência de mercados de animais vivos, junto com aglomerações de pessoas. Daí para a mutação viral, é um espirro, literalmente. Então a gente precisa reconhecer a parte que nos cabe no aparecimento de novas doenças e mutação viral. A Lourdes Oliveira, obrigado Lourdes, pergunta: André, essa situação talvez seja melhor que uma guerra mundial, que acredito que seria muito mais devastadora. O que pensa a esse respeito? Bom, Lourdes, eu não pensei sobre isso ainda. Eu acho guerra o caos, a guerra é um cenário horroroso. Quem está reclamando da vida hoje, tente estudar, acessa a história do que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a guerra na Síria, que está acontecendo agora, nossos irmãos sírios. A guerra não é solução para nada, Lourdes, não é solução para nada. A guerra é o fracasso da humanidade, a guerra é o fracasso do diálogo. A guerra implode o lado mais evoluído da gente. Não se justifica, não se legitima. E não se deve contar com a guerra para resolver problema. A guerra é o caos. A guerra bagunça, ela atrapalha o que ainda existe de harmonia na relação entre as pessoas e os povos. Portanto, eu não elaborei ainda essa sua questão, tá? Eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu acho que a gente nunca deve colocar a guerra como uma possível, não vou dizer solução, mas condição para a gente alcançar um patamar melhor, sinceramente. Mesmo reconhecendo que nos períodos de guerra há também aprendizados e investimentos na área da saúde, que são importantes. Assim, a título de curiosidade, a margarina é uma invenção de guerra. No campo de batalha, não dá para levar manteiga. E você tem que passar alguma coisa no pão. É o que eu gosto de chamar de alegria do pão. Inventaram a margarina. Eu acho que a humanidade não precisa da margarina como a gente precisa de remédio e alimento nutritivo, mas tem gente que não abre mão da margarina, saiba que ela é uma invenção de períodos de guerra. Ana Araújo pergunta: como podemos ajudar os animais de rua? Essa é uma questão importante. Ana, eu sugiro que você acesse pelas ferramentas de busca o que há de informação sobre
o risco que eventualmente animais de rua representam do ponto de vista da transmissão do novo coronavírus, porque não há, até onde eu sei, propriamente consenso, tem estudos novos. A gente precisa saber como lidar com esses animais. O novo coronavírus está trazendo um pacote gigantesco de novas investigações científicas e até que tenhamos certezas absolutas, ajude os animais de rua na rua. A gente, por vezes, menospreza a capacidade que animais de rua têm de se virar. E a gente, com a rua vazia, eventualmente, de fato, precisa se prontificar, disponibilizar água e algum alimento. Então, sem prejuízo da ajuda, sugiro que você pesquise melhor esse assunto e verifique se o melhor lugar do animal é na rua. Qual é a alternativa? O animal ficar confinado em casa? Mas há quanto tempo ele vive na rua? Não seria a rua, nesse momento, principalmente a rua deserta, sem tráfego, para alguns animais de rua, se houver comida, é o paraíso. Porque não tem aqueles seres humanos chatos atrapalhando o meu movimento e ameaçando minha vida. Renata Feliciano diz: quero doar sangue, mas tenho medo de prejudicar alguém ou ser prejudicada. Renata Feliciano, esse medo, até onde eu sei, obrigado pela pergunta, não tem motivo no seguinte protocolo. Os bancos de sangue estão, como você sabe, por isso talvez a pergunta, estão com seus estoques ficando cada vez mais baixos, por causa do confinamento. E os bancos de sangue estão adotando protocolos extras de asseio, higiene e prevenção. Então a grande questão não é doar sangue, é como você vai fazer para se deslocar da sua casa até o banco de sangue e retornar. Porque dentro do banco de sangue, eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que esses protocolos estão sendo respeitados à exaustão, porque é do interesse do banco de sangue. Ele precisa ter estoques que estejam, de alguma forma, seguros com pessoas saudáveis, eles vão fazer testes com o nosso sangue, mas é uma questão legal. O doador de sangue não pode, em nenhuma hipótese, ter qualquer risco para a sua saúde ou resiliência. O Conrado Reis pergunta: qual o impacto da pandemia para o meio ambiente? Poxa, Conrado, olha, vamos lá. Eu não falei disso até agora, mas você está acompanhando o noticiário. Vamos lá. É algo muito interessante, é mais uma liçãozinha do novo coronavírus. Veja você. O novo coronavírus está permitindo que a gente tenha ar limpo, água limpa, que a gente tenha uma redução brutal das emissões de gases estufa. Há uma pesquisa feita na Itália mostrando que agora, apenas no mês de março, esse freio de arrumação, cessando o movimento e uso de transporte que queima combustível fóssil, derivados de petróleo, gás natural, etc., nós temos hoje assinalados o cumprimento, foi cumprida a meta de redução prevista para o ano de 2020, de acordo com o que foi celebrado em Paris, o Acordo do Clima de Paris. Você está vendo as imagens espetaculares de Veneza, com os seus canais limpos, golfinho. Eu tive em Veneza, com todo respeito. Veneza é charmosa, é romântica, mas Veneza, com a superlotação de turistas, com transatlânticos e cruzeiros que derramam milhares de visitantes, que superlotam hotéis, pousadas, museus, as ruas, o esgoto vai para os canais e os canais ficam mal cheirosos e fétidos. Quando você restringe a circulação de pessoas, o turismo ganha. Não é o momento agora, tá? Agora não é para ter turismo. As águas estão límpidas. Mas quando isso passar, qual é o protocolo? Voltar a receber cruzeiro e transatlântico, como agora a gente quer fazer com Fernando de Noronha, que é um parque nacional marinho? Então, dá para ter turismo em Veneza? Dá para ter turismo em Noronha? Claro que sim. A grande pergunta não é se dá para ter turista, é quantos turistas Veneza, na Itália, e Noronha, no Brasil, suportam sem impactar negativamente esse patrimônio da humanidade, que é Noronha, e este lugar maravilhoso que deve também ser patrimônio cultural da humanidade, que é Veneza.
Então, uma lição até para gestores públicos que, de forma assodada, estão querendo abrir caminho para turista sem fazer a conta da pegada ecológica. Tem que fazer essa pegada. O povo de Noronha que está se comunicando aqui com a gente está dizendo, mas Noronha é confinada, a gente precisa de turismo. Ontem eu recebi de um guia turístico que virou meu amigo, quando eu estive em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas, esse ano. Isaías, se estiver vendo, irmão, grande abraço, um beijo para você e sua família. Ele estava apavorado que falou, acabou o turismo aqui, não temos mais os passeios, não temos mais a nossa renda. É aí que tem que entrar governo. Não tem o período de defeso que os pescadores recebem uma bolsa, como se fosse uma bolsa assistencial. Bolsa defeso. O pescador não pode pescar para permitir a reprodução da espécie. E aí o que ele faz? Ele respeita a lei e ele aguarda a ajuda do governo. Nós precisamos fazer com que a indústria do turismo, eu estou falando de quiosqueiro, bugreiro, eu estou falando do povo das pousadas, dos hotéis, os que fazem os passeios de jangada no Nordeste e outros por aí. Tem toda uma indústria que ficou numa situação difícil. É para isso que precisa governo. Assim como socorre os pescadores no período de defeso, e é justo, que socorra o povo do turismo, né? A Flávia Dias pergunta, como levar cachorro na rua sem se expor? André, isso aqui é da minha amiga Ariane, que está ajudando a transmissão lá de Campina Grande, dizendo, se liga no tempo, é no máximo 1 hora. Tô ligado, Ariane. Vamos lá. Como levar o cachorro para a rua sem se expor? Gente, vamos lá. Vale para o cachorro e vale para você e vale para mim. Claro que o confinamento tem que ser respeitado. Agora, vamos lá. Numa hora de baixíssima circulação de pessoas, quando você não vê ninguém na rua, ou não vê ninguém no playground, se for um prédio, se houver uma agonia enorme de você já estar há vários dias ali, dentro de casa, escolha uma hora de nenhum movimento de preferência. Não entre em elevador com outras pessoas. Se possível, faça o exercício na escada, o cachorrinho também vai precisar disso. Acredite, tem muito cachorro obeso por aí, cachorro tem que fazer exercício. E desfrute desse momento de conexão com um ambiente que não é apenas a sua casa. Nesses termos, por exemplo, quem anda fazendo exercício, uma caminhada, se você não está junto de outras pessoas, se você está em movimento e sozinho, não se aproximando de ninguém e passando longe de elevador ou contato com outras pessoas que eventualmente queiram conversar com você e se esqueçam das restrições, você não é uma ameaça à saúde pública. Agora o confinamento precisa ser respeitado. Meus amigos, amanhã às 9 da manhã estaremos aqui novamente. Hoje foi um primeiro papo, uma estreia. Eu prometo que amanhã eu vou falar menos e responder mais as questões ou dar visibilidade às muitas perguntas que estão sendo feitas aqui. E porque eu sou um tagarela incorrigível, eu vou fazer até amanhã esse exercício mental de tentar me conter e responder. E o que eu não tiver resposta, eu vou devolver a gentileza ou fazer outras perguntas. A ideia da nossa comunicação aqui é a gente estar em contato. Somos seres sociais, precisamos uns dos outros. E viva o século XXI que nos trouxe essas ferramentas tecnológicas maravilhosas para a gente matar a saudade e para a gente, de alguma forma, se sentir útil. No compartilhamento de informações, nenhum de nós está feliz com o que está acontecendo, mas nenhum de nós haverá de se entregar ou de deixar de sair dessa experiência melhor do que quando entrou. Eu estou convencido disso. A gente vai sair dessa melhor do que quando entrou. Seremos uma sociedade mais justa e solidária,
Seremos pessoas mais atentas à nossa família, aos nossos amigos e aos cuidados com a saúde da gente e do nosso próximo. Muito obrigado. Foi espetacular aqui a participação de vocês. Eu não divulguei esse papo de hoje, por isso fiquei surpreso com quanta gente que chegou junto. Até a próxima, fiquem com Deus, tudo de bom. Foi um prazer enorme. Força, coragem e fé. A força do está no coração de vocês.